Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 38, nos diz o seguinte. Eu quero orar com você antes de nós lermos a palavra de Deus, antes de nós iniciarmos a leitura do que nós vamos ouvir da parte do Senhor nessa manhã. Senhor, nós queremos te agradecer, primeiramente, por mais um domingo estarmos reunidos na tua presença, Senhor. Nada pode impedir a tua igreja de estar reunida, Senhor. Não podem ser guerras, podem ser vírus, pode ser o que for. Nada impede a tua igreja de estar reunida. Obrigado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos. Mesmo que seja à distância, nós estamos reunidos ouvindo a tua palavra. O Senhor é um Deus onipresente. O Senhor fala conosco aonde quer que nós estejamos. Por isso, fala aos nossos corações nessa manhã. Ministra-nos poderosamente. Que o poder da tua santa palavra alcance-nos aonde quer que estejamos. E nós sejamos, Senhor, transformados, tocados. Nós sejamos, Senhor, nessa manhã 100% transformados segundo o querer do teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 38, nos diz o seguinte. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o Rei dos Judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo. Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O que nós lemos aqui foi a consumação do segundo brado de Jesus na cruz do Calvário. Hoje você estará comigo no paraíso, que é o brado da salvação. Nós falamos isso o ano passado. O primeiro brado está aqui em Lucas ainda 23, está lá no verso 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Quando os soldados dividiam as roupas deles e lançavam sorte. Mas eu não quero, nessa manhã, falar com vocês sobre os brados de Jesus. Mas o que eu quero salientar com vocês, o que eu quero falar com vocês, o que eu quero destacar com vocês aqui, é sobre um assunto muito relevante na minha vida e na sua vida, no nosso dia a dia, todos os dias, que é algo que está presente. Nesta cena em que nós lemos aqui em Lucas 23, 38 a 43, a cena da crucificação. Essa cena ela envolvia 3 cruzes. A cruz do meio,
que era a cruz de Jesus, e duas cruzes onde existiam dois ladrões. E aqueles ladrões, eles tinham muitas coisas em comum. Eles estavam condenados pelo mesmo crime. Eles estavam sentenciados pela mesma sentença, que era a sentença de morte. O Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 44, nos fala que, igualmente, aqueles dois ladrões insultavam Jesus. Quando eles viram Jesus, o Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 44, relata que, igualmente, no início, os dois ladrões insultavam Jesus. Porém, nós lemos aqui em Lucas que no decorrer do tempo, um dos ladrões parou de insultar Jesus. Um ladrão se arrependeu e o outro continuou a zombar. Algo aconteceu. Mas nós temos um ladrão que não se arrependeu. Mas se um ladrão se arrependeu e o outro não se arrependeu, por que Jesus então, por que Jesus não exortou ele? Por que Jesus então não chamou a atenção dele? A parábola do filho pródigo, ela nos deixa algo bem claro. E ela nos ensina algo muito poderoso, que por mais que o pai amasse o filho, o pai não poderia ir atrás daquele filho, porque a decisão de voltar atrás tinha que ser do filho. Por mais que Jesus amasse aquele ladrão, a decisão tinha que ser dele. Eu quero falar com você nessa manhã sobre decisões. Dois ladrões que iniciaram igual. Duas decisões. Um se arrepende e o outro permanece. Talvez hoje você precise tomar uma decisão na sua vida. Talvez hoje você precise tomar uma decisão. Qual decisão você precisa tomar em sua vida hoje? A palavra de Deus está recheada de decisões, recheada de decisões. Uma clássica que nós falamos nesses domingos atrás é do filho pródigo. O filho pródigo tomou muitas decisões erradas, mas uma decisão certa que ele tomou colocou ele de volta na casa do pai dele. Você pode ter tomado muitas decisões erradas na sua vida, mas uma decisão certa que você tomar hoje pode mudar o seu futuro. Deus te ama a ponto de permitir que você tome as decisões na sua vida. Quais decisões você tem tomado? Talvez você esteja batendo cabeça até hoje na sua vida, meu irmão. Presta atenção. Por que duas cruzes? Poderia ter 10 condenados naquele monte. Poderiam ter 20 condenados. Poderiam ter 30 condenados. Poderiam ter 5 condenados. Mas a palavra fala que tinham 3. Aliás, 2. E Jesus no meio deles. Por que somente 2? Eu não sei. Mas algo eu sei é o seguinte, que me mostra que tinham 2. Existiam 2 decisões ali. E os 2 começaram zombando de Jesus. E no meio do caminho, um decide crer que aquele cara que estava do lado dele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus, o cara que poderia levar ele para o paraíso. E o outro decidiu continuar zombando dele. Uma decisão que você tenha hoje na sua vida pode definir aonde você vai passar a sua eternidade. As suas decisões têm poder de mudar a sua vida. As suas decisões têm poder de mudar a sua vida.
que você tem decidido? Talvez você esteja hoje com muitas decisões à sua frente e você não sabe o que fazer. Quais decisões tomar? A palavra de Deus, ela está recheada. Ela está de Gênesis a Apocalipse recheada de exemplos de homens e mulheres que tiveram decisões à sua frente, ou que tiveram êxito, ou que se deram mal. Por exemplo, o primeiro casal da humanidade, Adão e Eva. Adão e Eva tiveram a opção da escolha. À frente deles, eles tinham duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Qual árvore eles escolheram? Eles ouviram uma serpente. Deus havia criado eles. Deus havia dado tudo para eles. Deus havia feito tudo, dado sabedoria. Deus tinha feito Adão, Deus havia dado uma companheira para ele, Deus havia dado Adão, presta atenção, soberania para Adão. Aí Deus deu todas as coordenadas para eles. Mas Deus deu a eles o poder da escolha, o poder da decisão. O que eles escolheram? O que eles escolheram? Logo depois, seus filhos Caim e Abel. Caim e Abel. Abel escolheu a Deus. Caim escolheu o crime. Eles tiveram as mesmas escolhas. Eles tiveram as mesmas escolhas. As mesmas escolhas. Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, filhos de Isaac. Esaú, o que Esaú fez? Esaú rejeitou a bênção da primogenitura. Como que Esaú rejeitou a bênção da primogenitura? Em troca de um belo prato de comida. Em troca de quê? De um prazer momentâneo. Talvez, preste atenção que eu vou te falar. Talvez você esteja rejeitando muitas coisas na sua vida em troca de um prazer momentâneo. Presta atenção, prazer momentâneo, prazer que passa no momento, é só para agora, é só para hoje, não serve para amanhã. Prazer momentâneo. Eu conheço muitos jovens, gente boa, gente de potencial, que perdeu muita coisa. Presta atenção, irmãos. Perdeu muita coisa por prazeres momentâneos. Ah, não, mas é só um copinho. Quando foi ver, estava afundado nas drogas. Não, mas é uma bebidinha, não é pecado. É só um golinho, não tem problema. Quando foi ver, estava acabado, afastado dos amigos, afastado do corpo, totalmente entregue. Prazer momentâneo. Deus quer te dar prazer eterno. Esaú rejeita a bênção, a bênção da primogenitura por um prazer momentâneo. Contrapartida, o irmão dele, Jacó. Lá em Gênesis 32, 26 diz algo que me chamou muita atenção. Jacó luta para ser abençoado. Jacó lutou para ser abençoado.
Eu conversava essa semana, eu liguei pro Juca, que estava no hospital. Ele estava no hospital ainda. E ele me falava da oração dele. E eu lembrava de Jacó, quando lutava com o anjo. Gênesis 32, 26. Ele falava, Senhor, me tira daqui. Me dá uma chance. Você está lutando pela sua família? Você decidiu pela sua família? Presta atenção. Você tem decidido pela sua casa? Ou você entregou os seus filhos? Ah não, já larguei, abri mão. Presta atenção, lute, decida pela sua família, decida-se pelos seus filhos, decida-se pela sua casa, lute pelo que é seu, decida-se pelo que é seu. Jacó lutou para ser abençoado. Ah, mas vai dar trabalho. Como que Jacó saiu depois daquela luta? Como que Jacó saiu depois daquela luta, meu irmão? A palavra diz que é melhor estar numa casa onde tem luto do que onde tem festa. Precisou vir um vírus sobre o mundo para nós pararmos, para pensarmos as nossas vidas, para mudar as nossas decisões, para fazer você pensar, para fazer eu pensar. É momento de você mudar as suas decisões. É momento de você mudar as suas decisões. Lute pela sua família. Lute pela sua casa. Falando de família, e a prostituta Raabe? Raabe arriscou tudo para salvar sua família. Como eu gostaria de pegar esses textos aqui, abrir com vocês e entrar neles, mas eu não tenho tempo para isso. Raabe arriscou tudo pela sua família. Em contrapartida, Acã, amando as riquezas, destrói a sua família. Eu vou parafrasear, não estou falando heresia, tá? Vou parafraseando. Acã, amando o trabalho, fazendo muita hora extra, acabou com a sua família. Meu irmão, decida pela sua família. Arrisque tudo pela sua casa, pela sua família. Saul escolheu o poder. Davi escolheu a Deus. Pedro e Judas, os dois negaram Jesus. Só que Pedro se arrependeu. Judas teve remorso e se enforcou. Meu irmão, é momento de nós decidirmos. O Senhor Jesus nos ensina muito disso na palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina muito. Jesus nos ensina muito sobre isso. Quantas vezes Jesus não falou disso? Jesus nos fala sobre o quê? Sobre construir a casa sobre a rocha ou construir a casa onde? Na areia. Ele fala sobre a porta estreita e sobre a porta larga. Ele fala sobre nós servirmos a Deus ou servirmos as riquezas. Presta atenção. Deus nos deu o direito de decidir. E nessa manhã, encerrando o que eu quero falar com você, o que você tem decidido? O que você tem decidido? 2 ladrões, uma cruz, um Jesus. Os dois começaram zombando, mas somente um se rendeu. A sua decisão pode te levar à vida eterna. A sua decisão pode te levar à vida eterna. O que você precisa definir na sua vida hoje?